criatividade não existe. Será? Essa dúvida sempre surge. O que é criar? O que eu tô criando? O que eu tô copiando? Então, criatividade existe sim. O que não existe é a gente inventar coisas do nada, né? Para sermos criativos, precisamos buscar referências, precisamos buscar ideias em lugares, em pessoas, em livros, enfim, em atividades. Tem como sim a gente exercer a criatividade e nesse vídeo de hoje eu vou dar 4 passos simples para a gente entender o que é criatividade e conseguir desenvolver. Esses passos de criatividade, eles servem para qualquer tarefa que a gente quiser desenvolver. Aqui a gente vai estar, obviamente, com foco no empreendedorismo, que é a nossa área, né, que são os nossos conteúdos. E o que a gente precisa entender sobre criatividade no empreendedorismo é que nós vamos ter 2 mãos que vão andar sempre dadas. Essas mãos se chamam eficiência e inventividade. Então grava aí, eficiência e inventividade vão andar sempre juntas. Mas por que eficiência e inventividade? A inventividade, ela vai te permitir criar, ela vai te permitir ter ideias, enquanto que a eficiência vai concretizar essas ideias, vai colocar na prática. Por isso a gente precisa desses 2 itens, dessas 2 mãos, quando a gente fala em criatividade no ramo dos negócios. Manu, então com isso quer dizer que eu vou primeiro criar tudo que eu tenho vontade de criar e depois eu vou colocar em prática com eficiência? Não. O que eu quero dizer é que as 2 coisas precisam estar juntas nessas 4 etapas do processo de criação que eu vou apresentar agora. A etapa número 1 é a imaginação. Então, tudo vai começar pela imaginação. Mas o que é imaginar? Imaginar é vislumbrar coisas que não existem. Imaginar situações que a gente não viveu. Se eu disser agora aqui pra vocês, pessoal, tem um elefante branco comendo pipoca sentado no meu sofá. Imaginaram? É automático, né? A gente não consegue não imaginar quando a gente tem uma descrição de uma cena. Ou vamos pegar um exemplo mais legal aqui. Se eu disser pra vocês, imaginem que vocês estão deitados numa espreguiçadeira, chiquérrimos, tomando um drink bonito, canudo, colorido, e olhando pro mar, numa ilha paradisíaca, cheia de palmeiras ao redor. Conseguem imaginar? Vocês já viveram isso? Tomara que sim! Eu não vivi isso e eu consigo perfeitamente me imaginar nesse cenário. Então, imaginação é a gente vislumbrar coisas que não existem ou que fatos que não aconteceram. Quando eu falo em vislumbrar, dentro dessa nossa primeira etapa de imaginação, eu tô falando da inventividade. Para eu poder trazer a eficiência junto, eu vou precisar de um engajamento nisso que eu tô vislumbrando. Tá, Manu, então tu quer dizer que tudo que eu imaginar, se eu trouxer engajamento, eu vou poder criar? Não necessariamente. A gente só vai descobrir as nossas paixões quando a gente tiver engajamento no que a gente está fazendo. E isso vai nos permitir vislumbrar e ter ideias. Então é muito difícil eu dizer para vocês assim, olha, eu vou montar um negócio de drinks na beira dessa ilha paradisíaca que eu tava aqui na minha imaginação, porque na minha imaginação deu super certo. Eu já fiz isso, né, aqui na minha imaginação. É muito difícil. A gente precisa de ação para gerar paixão. Então por que normalmente dentro de uma família de músicos os filhos nascem e crescem sabendo cantar ou tocar algum instrumento? Porque teve um engajamento naquela atitude. Esse primeiro passo da imaginação é um passo de vida. Então a gente precisa viver, a gente precisa ter experiências de vida, a gente precisa conhecer lugares, conhecer pessoas, ler livros de assuntos diferentes, sair da zona de conforto do que a gente está acostumado
para trazer mais imaginação na solução dos nossos problemas, para usar esse item de imaginação como nosso primeiro passo na hora de criar algo que a gente deseja. Quando a gente descobre, então, através do engajamento, qual é a nossa paixão e simultaneamente vamos imaginando o que a gente pode fazer com aquilo, a gente começa a vislumbrar, começa a imaginar mesmo esse cenário, primeiro num palco pequeno. Então, olha, eu comecei a imaginar a solução desse meu problema dentro, né, do meu conceito de criatividade, primeiro no meu bairro, depois na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo. Então, as ideias nessa etapa da imaginação, elas nascem pequenas. E aos poucos a gente vai conseguindo vislumbrar e enxergar as ideias de uma maneira maior. A segunda etapa é a etapa que a gente vai chamar de criatividade em si. A gente vai precisar de motivação relacionada à eficiência e de experimentação relacionada à nossa inventividade. Então, na primeira etapa a gente só imaginou, né? Essa segunda etapa é a etapa que a gente vai fazer testes, que a gente pode usar protótipos, pesquisas, enfim, qualquer artifício para colocar na prática aquilo que foi imaginado. Para isso, por que a gente vai precisar da motivação no nosso cenário de eficiência? Porque nem sempre um protótipo, nem sempre um teste vai dar certo de primeira. E, gente, provavelmente não vai dar certo de primeira, eu sinto dizer isso. Então, é preciso muita persistência para conseguir seguir dentro dessa etapa de criação. Quanto mais riqueza de alternativas tu tiveres para testar os teus protótipos, para resolver o teu problema, melhor. Sempre te lembra que uma ideia, ela não é barata, ela é grátis e ela é tua. Então tu pode investir nela, porque é a partir dessas ideias que muitas vezes a gente menospreza que nós vamos ter os melhores resultados. A etapa 3 a gente vai chamar de inovação. Nessa etapa a gente vai precisar trabalhar com reenquadramento e foco. Quando a gente fala em reenquadramento, é relacionado à inventividade, e quando a gente fala de foco, é relacionado à eficiência. Então, o que nós vamos fazer? Na fase anterior, a gente experimentou, né? A gente fez protótipos, testou, teve a motivação para seguir, e aqui a gente vai aproveitar para dar um giro naquilo que a gente resolveu e tentar reenquadrar para quê? Para buscar o que a gente tem nessa etapa, né? Que é a busca pela inovação. Quando a gente fala em reenquadramento, é importante pensar que reenquadrar é buscar enxergar as coisas de um outro jeito. E isso vai nos fazer acessar um lugar do cérebro que vai nos trazer 1000 novas ideias que a gente ainda não tinha visto. Então, já é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele é plástico, fisicamente falando, e que dependendo de como a gente se comporta e das ideias que a gente tem, ele vai se moldando e se adaptando a diferentes formas. Por isso que é importante a gente se concentrar nessa parte do reenquadramento, utilizando o foco, que é a nossa ferramenta de eficiência, para desenvolver somente aquela tarefa durante aquele período de tempo que a gente se propor. Então, se aqui, hoje, agora, eu estou me propondo a gravar esse vídeo para vocês, eu estou fazendo só isso. Eu não estou gravando o vídeo e checando o e-mail, eu não estou gravando o vídeo e parando um pouquinho para dar uma olhadinha no Instagram. Essas pequenas interrupções tiram o nosso foco das tarefas que são essenciais, que são primordiais. Então, com isso a gente volta lá nas características do perfil empreendedor, que são pessoas que sabem administrar bem seu tempo. Então, quando for criar algo, tira um tempo para criar algo, tá? Busca reenquadrar, escreve. Eu preciso de uma solução para determinado problema de ronco do meu marido. Eu vou escrever 100 diferentes soluções. Mas 100 diferentes? Sim, 100 diferentes soluções.
Algumas vão ser absurdas, outras vão ser inviáveis e talvez de uma delas ou da mistura de alguma delas tu consiga tirar algum proveito para desenvolver uma solução. E por fim, a etapa 4 dentro de um empreendedorismo criativo é o empreendedorismo em si. Para empreender, a gente vai precisar ter capacidade de inspirar outras pessoas. E isso vai entrar no nosso quesito de inventividade. Para empreender também é preciso ter persistência, o que vai entrar no nosso quesito de eficiência. Então, seja capaz de inspirar as pessoas com as ideias da tua empresa, com a história da tua empresa, com a tua história, com como a empresa chegou até ali, por que tu foi buscar essa solução, por que esse problema apareceu. Seja original, conte histórias, se conecte com as empresas e com as pessoas, seja natural e seja verdadeiro. Isso é fundamental para que as empresas deem certo. Além, obviamente, da persistência, que também é um fator chave na construção de novos empreendimentos. Espero que tenha sido válido esse conteúdo. Foram 4 passos de criatividade dentro do empreendedorismo que são fundamentais para que essas novas ideias que vão surgir sejam originais, criativas e possíveis de se tornarem empresas lucrativas. Por hoje era isso, estão liberados!